segue redação Bela News. O coordenador das operações do Corpo de Bombeiros em Mariana, Major Rubem Cruz, afirmou hoje que as buscas no distrito de Bento Rodrigues, atingido após o rompimento de 2 barragens, estão sendo replanejadas por medida de segurança. Segundo o chefe das operações, os bombeiros estão sendo mandados para locais mais altos do distrito, devido à intervenção na barragem, já que existe o risco do rompimento. O acesso a Bento Rodrigues está restrito. Além disso, as buscas no distrito estão terminando e o efetivo será encaminhado para outras regiões afetadas. Os bombeiros informaram que, devido à intervenção no dique da barragem de Germano, a corporação está verificando a necessidade de realocar alguns moradores da região. A Samarco informou que iniciou hoje uma intervenção nas estruturas remanescentes das áreas de barragens. De acordo com a mineradora, a intervenção vai proporcionar mais estabilidade para prevenir problemas futuros. O governo federal reconheceu a situação de emergência em Mariana, na região central de Minas Gerais, em decorrência do rompimento das barragens Fundão e Santarém. A portaria foi assinada pela Secretária Nacional de Proteção e Defesa Civil e facilita a liberação de recursos. O acidente destruiu 158 das 180 casas do vilarejo em Minas Gerais. Depois que a lama baixou, só 22 residências ficaram de pé. 6 mortes foram confirmadas e o número de desabrigados que foram encaminhados para hotéis chega a 632 pessoas. Com o reconhecimento, segundo o Ministério, serão ampliadas as ações de assistência e reconstrução das áreas prejudicadas pelo desastre. Além disso, as pessoas atingidas poderão sacar o fundo de garantia por tempo de serviço. Olha, que burocracia! Esse incidente, esse acidente, que é considerado o mais grave desastre ecológico do país, só hoje que o governo está fazendo o reconhecimento da situação de emergência, porque primeiro o município tem que tomar determinadas iniciativas, patati patatá, e só agora o governo vai reconhecer a emergência, a situação de emergência na região de Mariana. Pelo amor de Deus, viu? Isso é uma burocracia odiosa, no mínimo, é a palavra que eu encontro aqui. E hoje a presidente Dilma disse que a Samarco, a empresa envolvida nessa tragédia, é que tem de dar ajuda às vítimas, dar ajuda aos atingidos e tudo mais. Isso é papel da empresa, disse ela. Mas, logicamente, o governo federal tem de fazer muito a sua parte. Continuando, a greve dos petroleiros, somada à dos caminhoneiros, já causa reflexo nos postos de combustíveis na região metropolitana de Belo Horizonte e em cidades do interior de Minas. Segundo o último boletim do Sindicato Comércio Varejista Derivados do Petróleo, há desabastecimento em Igarapé e Juatuba, na Grande BH, Divinópolis, Iguatama e Formiga, no Centro-Oeste Mineiro, Lavras, no sul de Minas, e Governador Valadares, no Vale do Rio Doce. Esses locais são os mais prejudicados porque dependem diretamente das BRs 381 e 262, afetadas por interdições dos caminhoneiros desde segunda-feira. Em Belo Horizonte, Betim e Contagem e outras cidades da região metropolitana, a situação nos postos é normal. Rumores sobre a saída do ministro da Fazenda, Joaquim Levy, que seria substituído por Henrique Meirelles, ex-presidente do Banco Central, fizeram o dólar cair mais de 1% na manhã de hoje. Por volta de 1 da tarde, a moeda norte-americana caía 1,35% a R$ 3,74. Na véspera, o dólar caiu 0,22% a R$ 3,79. Na semana, acumula alta de 0,77%
e no mês, queda de 1,85%. No ano, a moeda tem valorização de 42,61%. Já a Bolsa de Valores de São Paulo sobe motivada pela melhora do humor externo. À 1 da tarde, o Ibovespa subia 1,07% a 46.698 pontos. Ontem, a Bovespa fechou com leve alta de 0,03% a 46.206 pontos. No mês, o índice acumula alta de 0,73%, enquanto no ano registra queda de 7,6%. É isso aí, Joaquim Levy está naquela base do balança, mas não cai. Embora muitos setores já achem que achem que ele já está mais para cair. Agora, Joaquim Levy foi indicado pelo sistema financeiro, veio do Bradesco. E Meirelles, Henrique Meirelles, é outro nome também, queridinho, querido do sistema financeiro. Talvez seja trocar 6 por meia dúzia, ou talvez porque Joaquim Levy não conseguiu cumprir as promessas que fez ao entrar no governo, de debelar a crise, de debelar a queda do emprego e outras coisas mais. Mas vamos falar sobre a criação de políticas públicas ajustadas à realidade e necessidades de consolidação e expansão das micros e pequenas empresas. Isso motivou a criação da Frente Parlamentar de Apoio aos Pequenos Negócios, que será lançada amanhã, às 4 da tarde, no Teatro da Assembleia, em Belo Horizonte. Para falar sobre o assunto, recebemos Jefferson Ney Amaral. Ele é gerente da Unidade de Política Pública do Sebrae Minas. Jefferson, boa noite, prazer em recebê-lo aqui. O Sebrae de Minas, que é presidido pelo presidente da FIENG, né? FIENG. Olavo Machado, que é bipresidente. Agora, Jefferson, se fala muito contra o lobby no Brasil. Não há uma compreensão do que seria o lobby, como existe nos Estados Unidos, como existe na Europa. Geralmente, o lobby aqui é tido como uma coisa nefasta. E nem sempre não é, né? Nesse caso aí, existe essa política com os deputados para proteger o pequeno negócio. Ou seja, é um lobby, é uma política correta no momento de crise que precisa ser enfrentada. Seria por aí? Mais do que proteção. Nós temos que partir do princípio que as empresas têm problemas internos e têm também problemas externos. E essa parte externa da empresa, que a gente fala da porta para fora, nunca foi muito bem olhada, principalmente nos pequenos negócios. Sim. Se preocupa com fluxo de caixa, com marketing, com parte de produção, para que as empresas tenham sustentabilidade e competitividade. Muito bem, mas da porta para fora, as nossas legislações, o ambiente onde essa empresa se insere, é um fator que pode levar ao insucesso. E nós sabemos que boa parte do que acontece externamente está ligado à legislação. E para mexer com a legislação... uma legislação que trava... Ou seja, a burocracia é fruto de uma legislação. E nós sabemos que para poder mexer nessa legislação, você precisa contar com o apoio dos nossos deputados, tanto no âmbito federal, como no âmbito estadual, como nas nossas câmaras dos vereadores. Sim. E aí, um processo que envolve todo o legislativo. Todo o legislativo, porque a empresa está sujeita a todas as normas dos chamados entes federados. E aí, quando você fala o aspecto do lobby, não, aqui não se trata de um lobby, se trata de uma consciência do papel dos pequenos negócios na geração de emprego, na manutenção dos nossos pais de família, das nossas mães que hoje sustentam as famílias. Hoje, os pequenos negócios representam oportunidade para 56% da mão de obra brasileira. 56%? 56%. Isso nos pequenos negócios? Somente nos pequenos negócios. Legalizados, né? Legalizados, formalizados. Aqueles que estão, inclusive, assim, no meio informal não entram. Não entraram nessa pesquisa. É muita gente, né? Muita gente. E nós estamos falando uma média, algo em torno de 3 empregados por empresa. Sim. Nesse momento dito de crise, os pequenos negócios praticamente não estão demitindo. Por quê?
Olha que boa notícia. Esse é o aspecto importante, porque elas trabalham no limite. Quando nós estamos falando aí de grandes demissões, normalmente o foco são os grandes empreendimentos. São as grandes construtoras, as grandes siderúrgicas, a indústria automobilística. Já o pequeno negócio, o açougueiro da esquina, a padaria, a pequena loja de varejo, essa não está demitindo. Se você andar pela cidade, você vai ver inclusive algumas placas de contrata-se vendedoras, contrata-se estoquistas. Os pequenos negócios, então, mesmo com a crise, tem um sintoma de expansão. Detém não só uma expansão, mas, vamos dizer, nesse momento ele se mantém vivo no mercado. E aí essa importância dessa frente parlamentar é levar essa consciência da necessidade da melhoria dos aspectos normativos para que esses pequenos negócios possam sobreviver, ter fôlego e assim crescer. Ô Jefferson, eu te perguntaria, é uma frente parlamentar. Você diz que envolve federal, estadual e municipal. Essa proposta, que tem um objetivo aí, que a gente tem que dizer que um objetivo necessário e social, né? Tem encontrado respaldo em meio aos parlamentares? Sim, bastante respaldo. No ponto de vista federal, a própria lei da micro e pequena empresa, ou Estatuto Nacional da Micro e Pequena Empresa, é uma resposta a isso, com apoio maciço dos nossos deputados federais e dos nossos senadores. Já aconteceram 5 melhorias na legislação. A bancada toda mineira? Toda a bancada mineira. Praticamente as votações foram por unanimidade, com foco nos pequenos negócios. Mas nós também sabemos da necessidade da melhoria da legislação mineira. E aí esse trabalho junto aos parlamentares mineiros com a criação dessa frente. Ou seja, é um processo de construção. E os nossos deputados, cientes do papel, cientes da vontade da população, da necessidade desses empregos, têm feito um trabalho muito bacana em prol dos pequenos negócios. Os estaduais também têm tido a mesma motivação dos federais? A mesma recepção. Inclusive em Minas, há cerca de 2 anos atrás, foi aprovado o Estatuto Mineiro da Micro e Pequena Empresa, ou seja, da empresa de pequeno porte em Minas Gerais. Foi o primeiro passo. O que se pretende agora com essa frente parlamentar é justamente a melhoria desse estatuto. Nós sabemos que a legislação não pode ficar parada no tempo. Para o empresário, o tempo é um fator escasso. Normalmente precisa de mudanças mais ágeis. E esse é o papel da frente parlamentar, procurar se antecipar às necessidades do meio empresarial. Qual que seria o principal foco hoje? Você falou aí do Estatuto das Pequenas Empresas. Qual que seria hoje o principal foco com os parlamentares? A nível federal, nós estamos trabalhando para aumento do limite do que é considerado empresa de pequeno porte. Hoje é 3.600.000 ano. Nós estamos querendo passar esse limite para 14.400.000. Do ponto de vista estadual, nós queremos fazer um trabalho maciço com a educação empreendedora. Ou seja, começar a trabalhar a base da criança, a base do jovem, para que ele possa entender o aspecto de empreender, de colocar um negócio em funcionamento e assim gerar emprego. E com os vereadores também tem uma demanda? Com os vereadores, são as legislações a nível municipal, ou seja, trabalhar o processo de licenciamento de localização, o aspecto das placas de publicidade, dos anúncios, que envolve especificamente o município. Agradeço as suas informações, Jefferson. Muito obrigado pela sua presença aqui no Redação BH News. Uma boa noite. E que os parlamentares, tanto federal, estadual quanto municipal, apoiem as pequenas e micro empresas, né? Os pequenos negócios. Os pequenos negócios, o mínimo que pode ser feito, né? E o Redação BH News vai para o comercial e volta daqui a pouco com mais notícias.